Que coincidência, né, gente? Cazuza morreu com 36 anos de AIDS e Renato Russo também morreu com a mesma idade de AIDS em 1996. Neste vídeo, a gente vai passar pelo resumo da carreira de Renato Russo, fundador da banda de rock Legião Urbana, o seu total isolamento de vida até sua morte por AIDS. Mas antes, eu tenho que te perguntar, tá gostando do conteúdo do canal? Então, por favor, se inscreva. Eu sou o Vinícius. Aos 18 anos, ele revelou para sua mãe que era homossexual. Preciso falar com você. Eu sou homossexual. Dona Carminha disse que aquilo foi um balde de água fria. Aí, a aguinha fria caindo em cima da cabeça de Dona Carminha. Aí eu me segurei, olhei pra cara dele assim. É isso mesmo que você quer, filha? Tem certeza? Tem. Mas ela acabou aceitando. Se é assim, vai em frente. Mas tinha uma coisa que ela não ia admitir. A única coisa que eu não vou admitir é você trazer o namorado aqui pra dentro de casa. Ele disse, não tem problema, a senhora fica tranquila. Ele curtia muito punk rock americano, que naquela época estava explodindo nos Estados Unidos. E junto com dois amigos, Felipe Lemos e André Petróleos, filho de um embaixador da África do Sul, ele formou sua primeira banda, a Porto Elétrico. Pouco tempo depois, o André saiu da banda e voltou para a África do Sul para servir o exército. E no lugar dele entrou Flávio Lemos, irmão do Felipe. E uma das músicas da banda era essa. E quando a banda estava começando a fazer sucesso, Renato e Felipe brigaram porque o Renato chegou atrasado num show. E a banda acabou. Olha, desculpa, realmente... A banda acabou. O aborto elétrico não existe mais. E o Renato seguiu carreira solo como um trovador solitário. Boa noite! Eu sou o Renato Russo, trovador solitário. Eu abro shows, faço mapa astral e jogo tarô na saída. Então, se alguém quiser saber um pouco mais de si mesmo, é só falar comigo. Em 2008 foi lançado um disco com gravações que ele havia feito em fitas cassete. Em 1982, ele se juntou a Marcelo Bonfá e Dado Villa-Lobos e formaram a Legião Urbana. Antes da gravação do primeiro disco, Renato estava com uma profunda depressão e tentou suicídio cortando os pulsos. Ele realmente cortou os pulsos no momento que ele estava deprimido. E como ele não podia tocar, então entrou Renato Rocha, conhecido também como Negrete, no contrabaixo. Em 1985 foi lançado o primeiro disco da banda, que não foi muito bem. Já no segundo, vendeu 1 milhão de cópias. Em pouco tempo, a Legião se tornou uma das maiores bandas de rock do Brasil. A banda teve muitos hits. Eu separei alguns. Entendia como a vida funcionava, discriminação por causa do seu passo, sua cor. Depois de algum tempo, ele não gostava mais de cantar a música Pais e Filhos, e ele explicou o porquê. Pode tocar Pais e Filhos. Escuta, você sabe que essa música é sobre suicídio, né? Sobre uma menina que tem problema com os pais, ela se jogou na janela do quinto andar e não existe amanhã. Essas músicas refletem um momento da minha vida que eu não gosto de lembrar mais. Eu prefiro tocar uma outra coisa e tudo, não sei o que, sabe? E a gente vai tocar Pais e Filhos e tudo. O sucesso era tanto que a plateia vinha abaixo quando a Legião subia ao palco. E Renato Russo era o mais adorado, era o máximo. E ele dizia que quase acreditava.
atingindo-se o sucesso, as pessoas começam, você é o máximo, você é o máximo, você é o máximo. No meio do caminho, assim, eu cheguei a me perder achando que, de repente, o que essas pessoas estavam dizendo era mais pura verdade. Para alguns jovens da época, a Legião era quase uma religião. Uma vez eu vi uma menina que tinha acabado de sair de um show da Legião me falar uma frase que foi me marcar para sempre, porque ela falou: se tivesse uma religião, Renato Russo, eu era dessa religião. A religião urbana. E o Renato detestava esse trocadilho. Renato detestava essa expressão religião urbana. Essa expressão me incomodava profundamente, e aí só incomodava porque de alguma forma tinha se criado uma religião em torno da Legião, a revelia da banda. Para alguns fãs, ele era um deus. Ele era um deus pra gente. Um show que ficou marcado e de maneira negativa foi em Brasília, no estádio Mané Garrincha, em 1988. Por causa do atraso do show, a plateia ficou irritada e quebrou tudo. E um fã ainda subiu ao palco e agarrou o Renato. Aí subiu um maluco nas costas do Renato, pegou o trave. E ele, já muito irritado com aquilo tudo, soltou os cachorros na plateia. Isso é coisa de garoto que não consegue arrumar namorado e fica se masturbando no banheiro. Eu consegui chegar onde eu queria, sabia? Eu tô rico. E vocês? Vocês pagam pra assistir o show e quem ganha dinheiro sou eu. Eu me dei bem na vida. Só que o show acabou. Acabou! Também houve pancadaria e quebra-quebra nas ruas. E o resultado foi 400 pessoas feridas, 60 foram presas pela polícia, 64 ônibus depredados e o estádio destruído. E muitos fãs revoltados queimaram os discos da banda e ainda picharam os muros com Fora Legião. Ao ser questionado sobre sua atitude, ele não desmentiu. Eu acho que existe uma maldade muito grande por parte de certas pessoas do público se elas saem de casa com bombas e entram no estádio com bombas para atacar no artista. O que nós fizemos foi nos defender e colocar a nossa opinião. E eu não desminto nada do que eu falei. Na carreira solo, ele lançou 2 discos. O primeiro tinha canções em inglês, e parte da renda era para a campanha contra a fome. E o segundo com canções em italiano, que fez muito sucesso. No ano seguinte, após a sua morte, foi lançado um disco Último Solo, contendo faixas dos 2 discos anteriores. A família e amigos sofreram muito com o alcoolismo do Renato. Foi a fase pior para mim, foi a fase do alcoolismo dele. Né? Ficava muito agressivo, verbalmente, até fisicamente. Ele também era viciado em tranquilizantes. Em 1989 nasceu Juliano, seu único filho que ele teve com uma fã. Com a chegada do filho, ele resolveu se internar para se livrar dos vícios. E no começo dos anos 90, ele descobriu que estava contaminado com o vírus da AIDS. Desde então, isso acabou com a sua vida. Ele entrou em depressão e passou a viver recluso no seu apartamento no Rio de Janeiro e recebia sua família e amigos mais íntimos. E o pai, preocupado, foi morar com ele. Segundo a irmã, ele já não aguentava mais aquela vida de artista. Ele estava muito cansado da Legião, muito cansado dessa coisa de ai, Carreteiros, eu não aguento mais fazer show, eu não quero mais fazer disco, não consigo mais escrever letra, eu tô cansado. Mesmo assim, ele não parou de produzir, e na gravação do último disco da banda, Tempestade, os amigos já percebiam que ele não estava nada bem. Hoje a tristeza não é passageira. Muito triste, trágico. E você perceber que aquela pessoa está indo embora. Para sempre. E no dia 11 de outubro de 1996, os jornais deram a triste notícia. O cantor e compositor Renato Russo morreu esta madrugada aos 36 anos, vítima da AIDS.
Deixe seu comentário gentil